Graça e paz, povo de Deus, que o Espírito Santo do Senhor traga luz, discernimento e temor ao nosso coração nesta hora. Eu quero começar essa ministração de forma muito direta, quando líderes, pastores e profetas distorcem o propósito das ofertas, dos dízimos, dos votos, do dinheiro. Eles não estão apenas lidando com dinheiro, estão tocando em destinos, em honra espiritual e em princípio que sustenta ou compromete vidas inteiras. Eu quero, diante de tantos pedidos que eu tenho recebido, cobrança de amigos, de autoridades, de pastores, para que eu, Rinaldo, viesse me posicionar sobre esse assunto que hoje permeia o campo eclesiástico e as redes sociais. Então eu entendi que não era mais tempo de silêncio. Por isso eu decidi gravar essa live hoje, não para agradar a homens, mas para alinhar consciência, confrontar distorções e trazer luz onde há confusão. Preste atenção no que eu vou te dizer hoje, porque isso pode mudar completamente a sua forma como você vive a sua fé e, principalmente, a forma como você lida com o seu dinheiro no campo eclesiástico e por meio da sua fé. Nós estamos iniciando uma live excepcional, fora do nosso combinado, né? Eu não tenho costume de ministrar, principalmente no Shabat, mas eu quero fazer isso aqui como uma forma também de servir a Deus e servir a igreja, o corpo de Cristo. Eu tenho sido cobrado, pastores, líderes, ovelhas, membros, bispo, fala alguma coisa. Bispo, nós queremos ouvir o senhor sobre a questão do dinheiro, dos dízimos, das ofertas, dos votos. Hoje, tanta gente na internet, tanta gente nas páginas, tanta gente com seus seminários, com as suas escolas, com suas ministrações, mas parece que tudo permeia o dinheiro. Então eu tomei uma decisão hoje, depois de ter respondido a algumas pessoas, eu decidi tirar do arquivo alguns ensinos que eu tenho sobre o relacionamento sacerdote, igreja e dinheiro. E existe algo que muita gente nunca parou para pensar. Você não entrega apenas ofertas, você não entrega apenas dízimos, você não entrega apenas votos ou sacrifícios. Você entrega influência sobre a sua própria vida. E a pergunta que quase ninguém faz é: quem está recebendo isso de você? Quem está recebendo isso de mim? Porque a Bíblia é clara. Quem te guia influencia o teu caminho. Quem te ensina molda a tua mentalidade. E quem você honra, você se conecta. Agora deixa eu te confrontar com algo mais sério. E se você estiver plantando no lugar errado? E se você estiver honrando uma autoridade que não representa o coração de Deus? E se você estiver sustentando um sistema que Deus nunca aprovou? Isso não é nada leve, não é nada simples. Porque a autoridade espiritual não é só posição. A autoridade espiritual é influência real sobre decisões. A autoridade espiritual é influência real sobre a sua fé. A autoridade espiritual é influência real sobre o teu caráter. A autoridade espiritual que recebe a tua oferta, que recebe o teu dízimo, que recebe a tua primícia, que recebe o teu voto, é influência real sobre as suas finanças. A autoridade espiritual interfere sim na sua vida.
E hoje eu vou tratar isso sem rodeio. Hoje eu vou tratar isso à luz da Bíblia. E eu sei, o Rinaldo sabe, que o que eu vou dizer aqui vai ferir inimigos e vai ferir amigos. Mas eu vou ficar com a verdade, eu vou ficar com a palavra. Doa a quem doer. Hoje nós vamos entrar em um estudo profundo. Espero que você esteja pronto para suportar o tempo, porque eu preciso colocar base para depois aplicar o princípio. E com base na Torá, com base na Bíblia, com base no conhecimento teológico, no conselho dos sábios, dos pais da igreja, eu quero responder uma pergunta que muita gente evita fazer. Mas por quê? Porque ela pode definir o destino de uma vida inteira. Qual é esta pergunta, bispo? A autoridade espiritual interfere na vida da igreja? A autoridade espiritual interfere na vida pessoal de um cristão? E mais do que isso, como discernir se você está debaixo de uma autoridade que edifica ou se você está debaixo de uma autoridade que está atrasando o seu destino, produzindo maldição sobre a sua vida? Fica comigo, porque o que você vai ouvir hoje não é comum, não é normal, mas é necessário, é confrontador. Vou expor muitas pessoas sem citar o nome, mas a clareza do que eu vou te ensinar vai ensinar você a identificar os servos de Deus verdadeiros e os falsos, mesmo os das igrejas e os da internet. Fique comigo. A pergunta principal é: a autoridade espiritual interfere sobre a sua vida? A autoridade espiritual que está sobre mim, para quem eu dou tributo, para quem eu entrego primícias, para quem eu entrego dízimo, para quem eu entrego oferta, para quem eu entrego tributos, tem influência sobre mim? Vamos começar lendo dois textos da palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com ele, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar conta. Hebreus 13, 17. Segunda Crônicas 20, 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Preste bastante atenção. Ninguém caminha espiritualmente neutro. Ninguém está caminhando na vida espiritual sem influência benigna ou maligna. Não existe um campo neutro. Ou você está influenciado por A, ou você está influenciado por B. Ah, não, eu sou independente. Não existe isso. A grande pergunta deste estudo de hoje, desta live de hoje, é: está debaixo de uma autoridade espiritual, interfere na minha vida? Vou repetir. A pergunta de hoje que nós vamos estudar, que nós vamos juntos aqui caminhar, espero que você esteja disposto a, a envolver, a dedicar um tempo aqui, porque eu não vou fazer nada leviano e nem superficial. Então nós vamos tratar de um assunto e nós vamos gastar um bom tempo aqui. Está debaixo de uma autoridade espiritual, interfere na minha vida? Para quem eu entrego os meus tributos, minhas ofertas, meus dízimos, minhas primícias, influencia sobre a minha vida? A resposta bíblica é sim, interfere. Mas precisamos tratar isso com equilíbrio, profundidade e temor. Ah, você entrega fulano, o fulano é errado. Ah, você entrega fulano, o fulano é certo. Não é assim que nós vamos tratar. Nós vamos tratar à luz da Bíblia. E você
que entrega, você que oferta, você que dizima, você que primicia, você que entrega seus votos, é que tem que discernir. Não é o fulano que diz, ó, se você entregar para o Beltrano, você está debaixo de maldição. Ah, se você der para o fulano, você vai receber a benção. Não, ninguém está autorizado a definir o fulano ou o Beltrano é mais bênção ou menos bênção. Você, e eu vou te ensinar o caminho pelo qual você vai discernir se a liderança para quem você está entregando suas ofertas, pagando seus votos, entregando seus tributos, se esta pessoa está te amaldiçoando ou se está te abençoando. Eu vou abrir os teus olhos hoje. Eu já retardei esse ensino há muito tempo. Não por covardia, é porque eu acho que existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas o que eu vou falar aqui, nenhum pastor neste Brasil já teve coragem de falar. E eu vou falar. E eu vou falar baseado na Escritura. Para quem você submete as tuas ofertas, os teus tributos, tem influenciado sobre a sua vida. E você vai discernir porque é que o estado da sua vida está como está. Por quê, pastor? Porque pode ser que essa autoridade esteja sendo uma porta do inferno sobre a sua vida, influenciando todas as áreas da sua vida, só por você entregar uma oferta, só por você entregar um dízimo, só por você entregar uma primícia, só por você entregar um voto para alguém errado ou entregar de maneira errada. Está debaixo de uma autoridade espiritual. Interfere na minha vida? Sim, interfere em todas as áreas da sua vida, principalmente nas finanças. Mas nós vamos tratar isso aqui com equilíbrio. Eu não estou aqui julgando pessoas, eu estou aqui julgando com a palavra de Deus o ato das pessoas. Porque eu tenho inimigos que eu não concordo com o que eles pregam e como eles vivem, mas eu tenho amigos que eu também não concordo da forma que eles fazem. Então hoje eu vou contestar os atos com as escrituras. Nem toda interferência de uma autoridade sobre a nossa vida é automática. Nem toda autoridade possui o mesmo peso. Nem toda liderança deve ser obedecida. E nem toda liderança deve ser desobedecida. Não se obedece uma liderança cegamente. Não há obediência cega. Larga de ser idiota. Ah, mas meu pastor falou. Seu pastor não é Deus. Ah, mas o profeta falou. O profeta não é vice-deus. Quem define a minha obediência é a palavra. Não se obedece desobediente. E tem gente que sabe que os seus líderes são desobedientes. E você se submete a essa autoridade. Tem gente entregando dízimo para quem não é dizimista. Tem gente entregando primícia para quem não é primiciador. Tem gente entregando resgate, ofertas, votos para quem não vive o princípio, não ensina e não pratica. Aí eu tenho que chamar esses irmãos de idiota. Não tem nem outra palavra para dizer. Por quê? Porque você está numa obediência cega. E a obediência não é cega. Nós precisamos ver a luz da Bíblia. A Bíblia ensina honra, sim. A Bíblia ensina submissão, sim. A Bíblia ensina discernimento e ensina também responsabilidade pessoal. Autoridade espiritual não é apenas uma posição religiosa. A autoridade espiritual é uma influência, uma cobertura, uma transmissão de ensino. A autoridade espiritual gera um ambiente de formação. A autoridade espiritual é uma voz de direção que, direta ou indiretamente, ajuda a moldar mentalidade, ajuda a moldar decisões, ajuda a moldar a fé, ajuda a moldar o caráter, ajuda a moldar a visão de mundo e até a relação com o dinheiro.
Na Escritura, quem anda com sábios se torna sábio, mas quem se associa com os insensatos se torna tolo e vai sofrer o dano. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Então, se você está se submetendo à autoridade de algum tolo, se você está sendo companheiro de alguém desobediente, se você está se submetendo a alguém que rompe princípios, quem vai sofrer o dano é você. Porque o texto está dizendo que você vai ter aflição. Portanto, a autoridade sobre a qual uma pessoa se coloca não é algo pequeno. Ela pode formar você, ela pode proteger você, ela pode corrigir você, ela pode dar a você amadurecimento, ela pode dar a você direção. Mas também, se essa autoridade for corrupta, se essa autoridade for infiel, se essa autoridade não tem frutos dignos, ela vai te manipular, ela vai te vencer pela ganância, ela vai trazer desequilíbrio em todas as áreas da sua vida, física, emocional, financeira, espiritual. Você vai passar a sofrer ataques do inimigo, que não vem direto a você, vem pela autoridade e toca você. Uma autoridade corrupta pode contaminar o seu casamento, pode contaminar o seu ministério, pode contaminar as suas finanças, pode contaminar as suas emoções, pode trazer confusão. Uma autoridade corrupta pode explorar você emocionalmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente. Uma autoridade corrupta pode atrasar o seu destino e impedir ou atrapalhar que você viva o propósito de Deus na sua vida. O princípio de autoridade nasce na própria palavra de Deus. Preste atenção. Na Torá, Deus estabelece ordem. Ele não governa o povo apenas por experiências individuais. Deus levanta pais, Deus levanta sacerdotes, Deus levanta anciões, Deus levanta juízes, Deus levanta profetas, Deus levanta líderes, porque é através dessas autoridades que Deus governa a sua igreja e o seu povo. Moisés não conduziu Israel como um homem isolado. Lembra que Moisés tinha um governo formado de homens para governar o povo. Deus colocou sobre Moisés autoridade espiritual e administrativa. E em Êxodo 18 você vai encontrar o Jetro, sogro de Moisés, ao perceber que Moisés estava sobrecarregado, então Jetro vai aconselhar Moisés a estabelecer líderes, autoridades sobre grupos menores para haver um governo organizado. Êxodo 18:21 diz: procura dentre o povo homens capazes, homens temente a Deus, homens de verdade. Irmão, o que tem de viado hoje liderando a igreja, o que tem de homossexual hoje liderando a igreja, o que tem de bicha hoje liderando a igreja, e você debaixo dessas autoridades. Pastor, como é que você fala isso? Olha o trejeito desses homens. Homem rebolando, homem desmunhecando, homem falando fino. E você se submete. A Bíblia está dizendo que você tem que submeter à autoridade de um homem de verdade. Não é de uma bicha, não, irmão. Tem gente que não perdeu o trejeito. Era viado ontem, hoje é pastor. Ah, não pode? Pode. Já é homem de verdade? Porque a maioria dos ex ainda não é homem. Como assim, bispo? Estão em transição. Presta atenção. Eu não sou contra um homem sexual se tornar um homem de Deus. De forma nenhuma. Ele não é inferior a qualquer outro pecado. A questão é que ainda não é de verdade.
Presta atenção. Um homem que já trocou de várias mulheres não é homem de verdade. Uma mulher que já trocou de marido não é mulher de verdade. E o texto está dizendo: procura homens capazes, tementes a Deus. A maioria dos homens de Deus que hoje estão na internet e nos púlpitos da igreja não tem temor a Deus. Olha os ambientes. Diga para mim que um homem de Deus que tem temor vai no Maracanã gritar pro Flamengo. Diga para mim que um homem cheio do temor de Deus vai lá no clube do Corinthians gritando: vai Corinthians! Vai Corinthians! Essas pessoas não têm temor. Homens de verdade. E aí vem o ponto crucial. Homens que aborreçam a avareza e põe-nos sobre chefes, sobre o povo. Observe os critérios. Homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. Ei, se você se submete a uma autoridade só porque ela é habilidosa, só porque ela é talentosa, só porque ela tem dons, só porque ela tem sinais, mas nega esses princípios, a sua vida é uma desgraça. Homens capazes. Capacidade não é dom apenas. Capacidade é responsabilidade diante de Deus. Quem foi capacitado será cobrado. Temente a Deus. Sem temor, o homem pode até crescer, mas nunca permanecerá de pé diante do julgamento. Homem de verdade. Homem de verdade não é o que fala bonito, é o que permanece íntegro quando ninguém está vendo. Quem adultera não é de verdade, quem frauda não é de verdade, quem quebra lei não é de verdade, quem quebra princípio não é de verdade, quem chega atrasado não é de verdade, quem paga atrasado não é de verdade, quem fala meia verdade não é de verdade, quem só nega imposto não é de verdade. Mas você fica debaixo dessas autoridades. Aborreça a avareza. Quem não vence o amor ao dinheiro nunca governará nada. Será governado por ele. Isso é muito profundo. A Torá, a palavra de Deus, separa a autoridade espiritual. Define quem é autoridade e quem não é. Mas presta atenção. A Torá também não separa a autoridade espiritual do caráter financeiro. Não há homem espiritual de verdade que administre mal o seu dinheiro. Como é que você é uma autoridade de verdade e você só nega o dízimo? Você não pratica o princípio da palavra de Deus, das primícias, dos votos, das ofertas. Sinal de que você não deveria estar sobre a igreja como um líder. Um líder que ama o dinheiro de forma desordenada não está qualificado para conduzir o povo. A avareza, a ganância, a manipulação, principalmente na área financeira, deforma a autoridade de qualquer líder. Por isso, quando nós falamos de estar debaixo de uma autoridade espiritual, especialmente na área financeira, que é o que eu quero tratar aqui hoje, nós precisamos perguntar: essa autoridade ensina governo ou dependência? Essa autoridade ensina princípios ou exploração? Essa autoridade ensina generosidade ou manipulação? Essa autoridade ensina mordomia ou superstição? Essa autoridade ensina justiça ou barganhar espiritualmente? Mostra para mim, irmãozinho, aonde na sua Bíblia tem fogueira santa. Mostra na sua Bíblia e na minha aonde tem um grão de feijão por R$ 1.000. Mostra para mim na Bíblia aonde você compra um tijolinho, uma fitinha, uma maçãzinha. Mostra para mim uma unção específica para empresário. Mostra para mim.
Isso tudo é superstição e manipulação e barganha. Significa que você está debaixo de um maldito. Presta atenção. Essa autoridade ensina governo ou dependência? Se essa autoridade te mantém dependente dela, ela não está te formando, ela está te aprisionando. Essa autoridade ensina princípio ou exploração? Onde não há princípios claros pela Escritura, sempre haverá alguém sendo explorado. Porque tudo que se tratar, principalmente na área financeira, que não está escrito, tem alguém sendo explorado e tem alguém explorando. E eu digo para você, pastor, tome vergonha na sua cara. Você que ensina princípios financeiros fora da Escritura. Você está explorando o povo. Presta atenção. Líderes que não ensina generosidade, mas manipula o povo. Generosidade liberta o coração, mas manipulação escraviza a consciência. O líder que você segue, ele ensina mordomia ou superstição? Porque a mordomia, o dar, o que dá, a quem dá, quando dá e como dá, é a base da mordomia cristã. E a mordomia traz responsabilidade e ordem. Fora disso, ela vai ser superstição, que vai criar na sua mente confusão. Onde existe barganha, a justiça já foi corrompida. Se você tem que dar 10 para ganhar 100, tem corrupção. Se o seu pastor diz que se você contribuir, Deus vai te dar 1.000 por um, tem corrupção. Por quê, pastor? Porque ninguém pode determinar algo mais do que a raiz da semente, a origem da semente. Porque a semente dá segundo a sua espécie, não segundo a manipulação dos pregadores. Deus não aceita negócio. Ele já estabeleceu os princípios e ninguém pode mudar os princípios. E se você aceita que o seu líder traga para você princípios que não estão escritos, olha, se você quiser continuar besta, eu não posso fazer nada, mas eu vim aqui para te acordar. A autoridade espiritual fiel liberta e traz direção. A autoridade infiel produz obscuridade e destruição. A autoridade fiel libera sobre o povo libertação, liberdade e direção. Mas quando a autoridade é infiel, ela produz obscuridade e destruição. A Bíblia mostra claramente que líderes fiéis são bênção para o povo. Quando Moisés obedecia a Deus, Israel era conduzido com excelência. Quando Josué seguiu a direção divina, o povo avançava e conquistava Canaã. Quando Samuel julgava Israel com integridade, havia direção profética e prosperidade. Quando Neemias liderava com coragem e fidelidade, Jerusalém, Israel, foi reconstruído. Mas a Bíblia também mostra com clareza: quando os sacerdotes se corromperam, o povo sofreu. Os filhos de Eli eram sacerdotes, mas eram infiéis. Eles profanavam as ofertas, abusavam da posição e escandalizavam o povo. E Israel afundou. Israel foi vencido. Israel foi destruído. Israel foi massacrado pelos seus inimigos. Por quê? Porque os líderes eram infiéis. E aonde eles eram infiéis? Vou tratar só de uma área. 1 Samuel 2,17. Olhe bem o que você vai ouvir. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta
do Senhor. Preste atenção. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Há pecados que não são apenas falhas, são afrontas diretas à santidade de Deus, principalmente quando se trata de ofertas, quando se trata de finanças. O texto continua: porquanto eles desprezavam as ofertas do Senhor. Desprezar aquilo que é santo não é um erro leve. Desprezar aquilo que é santo é revelar um coração corrompido. Presta atenção. Quando o altar é desonrado pelos líderes que os governam, o juízo não tarda. Porque Deus leva a sério aquilo que os homens banalizam. A Bíblia descreve padrões claros de como líderes, sacerdotes, profetas, pastores desprezam a oferta do Senhor. Primeiro, como se pode alguém desprezar as ofertas? Apropriar-se da oferta para benefício próprio. Como os filhos de Eli pegavam o melhor antes de Deus. Quando um líder se serve primeiro, deixa de ser o centro. Deus deixa de ser o alvo. Então, cuidado para você não estar debaixo de um líder que antes dele honrar a Deus, ele se beneficia. Como, pastor, eu vou saber? O seu líder deve ser o exemplo de generosidade. O seu líder deve ser o modelo de ofertas. O seu líder deve ser o padrão de integridade financeira. Mas você fica debaixo de um pastor que não paga conta. Você fica debaixo da liderança que dá cheque sem fundo. Você fica debaixo da liderança que está endividado, não paga nem o aluguel da igreja. Você está achando que Deus está contente com esse bando de pastor endividado? Com nome sujo? Protestados? Essa é a prova que esses homens são da família de Eli. Eles se beneficiam primeiro e deixa Deus em segundo plano. Pastor, como é tratar as ofertas mal? Tratar o altar como fonte de lucro. Miqueias capítulo 3, versículo 11 diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. Irmão Miqueias parece que assistiu a última live desse bando de gente que tem revelação por oferta, que tem conselho por oferta, que prega por oferta, que julga por oferta. Parece que Miqueias está atualizado na rede social. Parece que Miqueias está nos principais ministérios do Brasil. Os seus cabeças dão sentenças por suborno. Tudo que vai fazer hoje tem que levantar um altar. Tudo que vai fazer hoje tem que dar um cordeiro. Tudo que vai fazer hoje tem que pagar uma oferta. Ei, cabeção! Você está sentença por suborno. Os sacerdotes, a maioria dos que vocês estão vendo, super interessados em pregar, em ensinar, em ter escola, levantar ministérios. O texto está dizendo: o seu sacerdote ensina por interesse. Os profetas profetizam por dinheiro. Mas você não conhece ninguém assim, né? Seus sacerdotes ensinam por interesse. Quando você vê alguém dizendo assim: olha, você tem até tal hora para você entregar sua oferta, senão você vai perder a porta, vai perder a janela. Irmão, esse camarada é interesseiro, essa camarada é interesseira.
Ah, se você perder o portal, aonde está escrito na Bíblia isso, irmão? Ah, se você não entregar a sua primícia no portal tal, você vai perder a bênção. Interesseiros, sai debaixo dessa liderança. Porque você está debaixo de maldição. Ministério não é negócio. Quando vira renda manipuladora, o altar é desprezado. Quando é que alguém despreza o altar? Quando alguém ensina por dinheiro. Quando alguém vende direção espiritual. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. O que tem de mestre hoje, o que tem de apóstolos, o que tem de profetas. Cadê a igreja desse povo? Cadê o rebanho desse povo? Aonde esse povo presta conta? Ah, pastor, mas eles têm pastor. É? Um pastor que pastoreia, um pastor que não tem igreja, os dois são falsos. Não é só um. Então não é porque alguém tem pastor que ele é aprovado. Não é aprovado se você tem pastor. Você é aprovado pelo fruto, não pelo pastoreio, não pelo pastorado. Cadê o fruto? Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos líderes que exploram o povo usando a palavra de Deus. E o texto está dizendo que são muitos os que seguem esse tipo de gente. Quando a verdade é moldada pelo bolso, a oferta vira instrumento de exploração. Esses líderes estão desprezando o altar de Deus. Aceitar ofertas sem confrontar o pecado. Qualquer líder que recebe oferta sem saber a origem é malandro, é ganancioso, é avarento, porque nenhum líder pode receber uma oferta sem saber a origem. Isaías 1:23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiro de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Líderes que amam recompensas, mas não corrigem o povo. É aqueles que sentam no banquinho e só chamam o povo de querido, de amados, amadas, queridas. Aceita oferta de vida injusta, sem corrigir o pecado. Validam o erro diante de Deus por causa das ofertas. Calam a boca, não chama adúltero de adúltero, não chama ladrão de ladrão, não chama puta de puta, não chama corrupto de corrupto. Por quê? Porque senão eles não vão ter a oferta. Sai de perto desses líderes. Malaquias capítulo 1, versículos 6 a 10. Líderes que oferecem culto contaminado. Líderes que não vivem santidade. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor. Diz o Senhor a vós outros. Ó sacerdotes, que desprezai o meu nome.
vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? É os pastores coaches e é os coach pastores estão oferecendo pão profanado. Coisa mais triste é você ouvir um pastor pregando uma mensagem. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mostra esse versículo para mim na Bíblia, irmão. Isso é pão profanado. Autoajuda, sofisma, humanismo, filosofia, doutrina grega, doutrina romana, cultura pagã, Natal, companheirinho, 25 de dezembro, coelho, ovo, Páscoa com ovo de coelho. Você está achando que isso é o quê? Isso é pão profanado. Ainda pergunta, em que temos profanado? Vocês oferecem sobre o meu altar um pão imundo e ainda pergunta, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, isso não é mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta o teu governador, acaso terá ele agrado de ti e será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda que a sua graça. Mas, como tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Meu Deus, Deus está clamando através do profeta Malaquias que se levante homens para fechar essas igrejas. Leia a Bíblia com atenção, irmão. Não é porque uma igreja está de porta aberta que Deus está lá, não. Deus está mandando fechar essas igrejas que profanam o altar, que oferece pão profanado, palavra de Deus misturada com autoajuda, palavra de Deus com PNL, palavra de Deus com adivinhação, palavra de Deus com profecia falsa. Deus está dizendo, tomara que o Rinaldo feche essas igrejas, pois eu vou fechar algumas. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Malaquias 1, 6 a 10. Não fui eu que escrevi, eu apenas li. Sacerdotes despreza o nome do Senhor quando prega uma mensagem misturada. Quando diz que é revelação, mas ele aprendeu com PNL. Quando ele diz que tem visão, mas ele tirou da sua própria cabeça. Para que ele faz isso? Por causa de benefício. Quando um líder perde o temor, o altar inteiro é corrompido. Quando é que esses líderes desprezam o altar? Quando eles roubam ou quando eles retêm o que é do Senhor. Preste atenção. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Não é só o povo. Pastores que não são dizimistas devia estar na cadeia, porque você está roubando o povo e roubando Deus. Porque não existe ladrão mais vagabundo do que um pastor que recebe dízimo e não dizima. Você fala do governo que explora o povo com os impostos. Mas você saca do povo e você mesmo não dizima, sua igreja não dizima, o caixa da sua igreja não dizima. Como é que você segue um pastor que não dizima? Como é que você está debaixo? Como é que você vai ser abençoado por um pastor que não pratica primícia, não aceita, não ensina? E eu estou tratando. A autoridade espiritual interfere sobre a sua vida? Claro que interfere. Como é que você vai prosperar debaixo de alguém amaldiçoado? Ah, mas meu pastor é uma bênção. Não existe abençoado sem dizimista, sem ser dizimista. Quem disse que é amaldiçoado foi Deus. Não existe abençoado se não for primiciador. Porque Deus está dizendo,
Com isso vocês são amaldiçoados. Não gostou? Rasga a Bíblia. Porque está escrito, não foi eu que escrevi. Como é que você vai seguir um pastor? Eu encontrei apóstolo no Brasil que não dizima. E não é só um, não, irmão. É a maioria. A maioria dos pastores não são dizimistas. A maioria dos profetas não são dizimistas. A maioria dos líderes dessa nação não são dizimistas. Administra mal o que é de Deus é desprezar as ofertas. Pastor, como mais alguém pode desprezar as ofertas? Permitir desordem e irreverência no altar. Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe quem faz mal. Quando o líder não guarda o ambiente espiritual, a oferta perde a santidade. Pastor, quando alguém que despreza o altar, despreza a oferta, usar a posição para manipular as pessoas. Ezequiel 34, 2 e 3 e 4. Filho do homem, profetiza contra os pastores do Brasil, profetiza contra os profetas do Brasil, profetiza contra os líderes do Brasil e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores do Brasil, que se apacentam a si mesmo, que não tem pastor, eles não precisam de ser pastoreados, mas eles querem pastorear o povo. Diga para esse povo, diga para os pastores que apacentam a si mesmo. Pergunte para o seu pastor: meu pastor, quem é seu pastor? Pergunte para o seu pastor: meu pastor, qual é o pastor que o senhor dizima? Meu pastor, qual é o pastor que o senhor entrega seus dízimos, suas primícias? Rinaldo, profetiza aos pastores do Brasil e diz-lhes: assim diz o Senhor, ai dos pastores do Brasil que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura, vestimos da lã e degolai o cevado, mas não apacentam as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Pastores que se apacentam a si mesmo. Pastor que não presta conta da sua vida moral, da sua vida emocional, da sua vida conjugal, da sua vida financeira. Todo pastor que não é pastoreado, ele é manipulador. Ele pode não ter a intenção, mas só pelo fato de você não prestar conta a ninguém, você é um falso, porque só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. E quem apacenta a si mesmo, você não deveria estar debaixo deste pastorado. Você não deveria estar debaixo de um líder que não é liderado. Porque essas pessoas desprezam o altar e desprezam a oferta do Senhor. Pastor, quem mais despreza a oferta e despreza o altar? Transformar a oferta em sistema de poder. João capítulo 2, 14 a 16. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, dizia aos que
fazem campanha nos envelopes. Dizia aqueles, se você trouxer 10, você vai ganhar 100. Dizia aqueles que vendem a fitinha, aqueles que vendem a maçãzinha, aqueles que vendem os anéis, aqueles que vendem o tijolinho, aqueles que vendem o grão de feijão, aqueles que vendem a fogueira. Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se a sua igreja tem cantina para vender porcaria, quem é mesmo o Deus da sua igreja? Se a sua igreja tem que ter bazarzinho, irmão, que vergonha. Uma igreja fazendo bazar, vendendo roupa usada, calçado usado, uns bolos velho ruim. Não façais da minha casa casa de negócio, porque vocês transformaram a casa do meu pai em um redil de ladrões. Comércio no templo. Jesus denunciou estas pessoas e continua denunciando até hoje. Quando o altar vira estrutura de domínio, Deus é removido do centro. Pastor, quanto mais a gente despreza o altar e despreza as ofertas? 1 Samuel 2, 22 em diante. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Você é capaz de ficar debaixo da cobertura de um pastor que traiu a sua própria esposa? Você não tem vergonha na cara de ficar numa igreja onde a pastora trocou de marido? Não, irmão, não é o pastor, não é a pastora que é safada, é você. Ah, mas é um homem de Deus. Engraçado, se o pastor tivesse deitado com a sua mulher, você estava lá congregando com ele? Se a pastora tivesse deitado com o seu marido, você estava lá congregando com eles? Não. Então você não tem vergonha mesmo, não? Não tem outra palavra, irmão. Eu não vim aqui para te agradar, não. Você pode sair fora. Você pode desligar e correr. Mas se você ficar aqui, eu vou retalhar você com a espada. Era, porém, Eli já velho e ouvia tudo quanto os pastores que deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E Deus lhe disse: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso procedimento, de pastor que adulterou, de pastor que aliciou, de pastor que abusou, de pastor que trocou de mulher. Não, filhos meus, porque não é boa a vossa fama que eu ouço. Estais fazendo transgredir o povo. Uai, é o pastor que pega e é o povo que transgride? E eu te pergunto, a autoridade espiritual interfere na vida do povo? O pastor adultera, o povo transgride. Está escrito aqui, ó. Escreve na sua testa aí, ó. 1 Samuel 2, 24. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eu falei para o pastor aqui na minha cidade, alguém na sua casa vai morrer. Não, você é da lei. O Deus que eu sirvo é da graça. Eu disse, se você não enterrar você mesmo, um filho, ou um descendente seu, Deus tem que largar de ser Deus, porque Deus disse que vai matar quem procede assim. Porque Deus procurava ocasião para matar os filhos de Eli. Quando é que um altar é profanado? Quando é que as ofertas são profanadas? Quando os líderes não corrigem os seus filhos. Quando os líderes são adúlteros. Quando os líderes são profanos. Quando os líderes são prostitutos. Tolerar o erro é participar do erro e é profanar o altar. E entregar seus tributos num altar que tolera o pecado
você está debaixo de maldição. Honrar homens mais do que a Deus. 1 Samuel 2:29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios? E as minhas ofertas de manjar, as minhas primícias, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Porque tu e eles vos engordastes do melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel? Deus está denunciando os líderes que enriquecem e a igreja continua pobre. Vocês estão pegando as ofertas de manjares, vocês estão enriquecendo com as primícias, mas não ensinam o princípio ao povo. Quando o líder protege pessoas, mas não zela pela santidade de Deus, você está desprezando o altar e desprezando as ofertas. Jeremias 6:13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Olha o que Deus está dizendo. Do menor ao maior. Todos estão agindo por ganância. Quando a profecia tem preço, deixou de ser Deus no comando. E isso é desprezar as ofertas e o altar. Tornar a oferta obrigatória por pressão espiritual. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Irmão, virou um negócio agora. Aí não sei o quê, é um cordeiro. Quanto é o cordeiro? Cordeiro é tanto. Aonde está escrito isso, irmão? Aí alguém que ganha 100 mil, entregar um cordeiro é fácil. Mas para alguém que ganha 1.000, como é que entrega o cordeiro? Aonde ficou a liberdade de fazer segundo o que está no coração? E não é para fazer com tristeza. Não é por fazer por necessidade. Irmão, me diz na Bíblia aonde que em Páscoa alguém tem que fazer uma oferta. Virou uma moda agora. Pega princípios da Escritura e tudo que há tem que selar com a oferta. Irmão, não põe oferta onde Deus não pôs. Forçar o povo a contribuir é substituir a fé por coerção. E tem muita gente que eu vou orar por eles, porque vai dar bicho na língua. Bicho! Escuta o que eu estou falando. Gente que vai ficar com um palmo de língua para fora com bichos. Bicho. Igual grão de arroz. Por quê, pastor? Porque Deus vai ferir a língua desses avarentos. Você vai ver pessoas com câncer no reto, com câncer no testículo, com câncer no seio, no útero. Por quê? Porque Deus vai ferir esses avarentos. Ah, só está me amaldiçoando. Eu estou te avisando. Usar a oferta sem transparência. Líderes que não prestam conta. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles se encontre fiel. A maioria dos líderes dessa nação não pode contar como foi que conquistaram. Não tem transparência. Não zelam por um princípio de administração fiel, de prestação de conta, onde não há fidelidade na gestão, há desprezo pelo que é santo. Levítico capítulo 10, 1-3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse:
Mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho sobre o altar. Pastor, como é o fogo estranho hoje? Doutrina sem base bíblica. Ensinos para explorar o povo. Ensinos para manipular o povo. Ensino para dominar o povo. Isso é fogo estranho. Preste atenção. Um líder pode ensinar e até ensinar a verdade, mas se a vida dele não estiver correta, é fogo estranho. Quem prega e não vive o que prega, ou prega o que não está escrito, é fogo estranho. Sai de perto desta pessoa. Os filhos de Eli não foram rejeitados porque não ofertavam. Eles foram rejeitados porque tocavam no altar sem temor. Usavam o altar para si mesmo. Corrompiam aquilo que deveria ser santo. O desprezo à oferta não começa na mão. O desprezo começa no coração. Quando o líder perde o temor, o que se oferece no altar perde o valor. E o altar deixa de ser um lugar de presença para se tornar um lugar de juízo. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezaram a oferta do Senhor. Ei, eles tinham cargos, mas não tinham temor. Líderes que têm posição sacerdotal, mas não têm santidade. Pessoas que estão no altar, mas não representam corretamente o coração de Deus. Isso nos ensina algo sério. Nem toda pessoa que ocupa lugar espiritual, posição espiritual, título espiritual, está aprovado por Deus. Existe diferença entre ofício e caráter. Se o ofício não condiz com o caráter, esta pessoa é falsa. Sai de perto destas pessoas que têm ofício espiritual, mas não tem caráter. Como é que você segue um pastor mal pagador? Irmão, hoje a minha cara caiu de vergonha. Eu tô com os dentes improvisados aqui, ó. Uns de hoje eu passei 4 horas numa dentista aqui na cidade. E eu não pude nem responder ela, porque eu tava com a boca aberta lá 4 horas. E ela mordendo os beiços de raiva. Porque ela tem salão aqui na cidade. E um dos salões dela tá alugado para uma igreja. E ela veio perguntar para mim o que ela fazia. O que ela deveria fazer. Porque a igreja não paga o aluguel do salão dela. E a minha cara tem que cair de vergonha. Irmão, eu não tenho nada com esse ministério. Eu não tenho nada com Lagoa, nem com Lagoinha, nem com Lagoão. Mas se você quer ter fama, paga as suas contas. Se você quer ter nome, paga as suas contas. Se você quer ser homem de Deus, paga as suas contas. Porque quem deve não é melhor do que quem é um adúltero. Quem deve não é melhor do que um ladrão. Quem deve não é melhor do que um assassino. Por quê? Porque a Bíblia diz: não mate, não roube, não adultere e não deva. Se você não tem vergonha na cara e é um crente que deve, é problema seu. Mas um pastor não deve estar devendo. Você é um falso pastor. Porque você diz que está fazendo a obra de Deus, como é que você não paga o aluguel? Como é que você não paga a energia? Como é que você não paga o imposto? Como é que você não paga o IPTU, não paga o IPVA? Você está fazendo a obra do cão. Você está envergonhando a igreja. Essa doutora não vai na igreja jamais, porque ela está irada com a igreja e com o pastor, porque o pastor alugou o salão dela e não paga o aluguel. E eu te pergunto, Deus vai num salão com aluguel atrasado? Deus vai no culto, aonde os crentes reunidos que apoiam esse pastor e não pagam o aluguel? Você acha que Deus está lá?
Me desculpa, irmão, mas eu não acredito que Deus vai num culto aonde o culto é no nome dele, para honra dele e o aluguel atrasado. Toma vergonha na sua cara, irmão. Fecha essa igreja e vai trabalhar. Vai ser um servente de pedreiro. Vai arrumar um serviço, pega uma enxada. Deus não mandou você fazer isso, irmão. Você está desprezando o altar. E você está amaldiçoando o povo. Porque quem está debaixo da sua autoridade vai replicar o que você está fazendo. Eu vou te provar. Fica aqui até o final. A autoridade espiritual afeta a vida. Porque ensino forma mentalidade. Você que anda com um pastor que não paga conta, daqui a pouco você também não está pagando conta. A autoridade espiritual afeta a vida, porque o ensino que você recebe forma a sua mentalidade. Toda liderança ensina algo, mesmo quando não está falando. O pastor ensina sem palavra. O pastor ensina pelo exemplo. O pastor ensina pela forma como trata dinheiro. O pastor ensina pela forma como corrige. O pastor ensina pela forma como honra. O pastor ensina pela forma como serve. O pastor ensina pela forma como lida com o poder. Um pastor é formador de mentalidade. Um pastor influencia. Um líder, um profeta, um apóstolo influencia. E se você ficar debaixo de um pilantra, você nem percebe a hora que você começa a fazer pilantragem também. Jesus disse, não foi eu. Um cego pode guiar outro cego? Não! Ambos cairão no buraco. Como é que você recebe a benção de um homem que não paga nem as contas dele? Como é que você recebe a benção através de um homem que comprou um carro e não pagou? Como é que você recebe a benção de um homem através de um homem que aluga uma casa, um salão e não paga o aluguel? Como é que esse homem é um canal de bênção para a sua vida? Se o nome dele está no SPC. Bispo, você vai arrumar inimigo. Irmão, o que eu mais quero é arrumar inimigo. Mas não vou deixar de falar a verdade. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Isso significa que a visão do líder influencia o caminho dos liderados. Se a autoridade espiritual tem uma visão distorcida sobre dinheiro, ela pode formar pessoas distorcidas financeiramente. Se uma autoridade espiritual ela trata a prosperidade com idolatria, pode produzir medo nas pessoas de prosperar. Se uma autoridade espiritual trata dinheiro como ferramenta de manipulação, ela pode produzir pessoas debaixo de culpa. Se uma autoridade espiritual ensina fé sem responsabilidade, pode produzir pessoas liderados irresponsáveis. Se uma autoridade espiritual ensina contribuição sem mordomia, pode produzir ofertantes quebrados, falidos, lascados. Se uma autoridade espiritual ensina promessa sem trabalho, pode produzir gente esperando milagre enquanto despreza a disciplina. Mas uma autoridade madura ensina que dinheiro é mordomia, não Deus. Uma autoridade madura ensina que prosperidade exige caráter. Uma autoridade madura ensina que prosperidade exige diligência. Uma autoridade madura ensina que prosperidade exige sabedoria. Uma autoridade responsável e madura ensina que prosperidade anda junto com generosidade, que prosperidade exige honestidade, que prosperidade exige fidelidade, que prosperidade exige planejamento. Uma autoridade madura ensina que prosperidade exige temor a Deus. Como é que você está debaixo de um líder
irresponsável com a vida financeira e você acha que você vai ser abençoado? O que você acha que Deus diz para você ser fiel? Para que serve Deus dizer para você que você tem que ser honesto? Se o seu líder não é honesto, não é fiel, não paga em dias, e você vem perguntar para mim? A autoridade espiritual interfere na vida da gente, pastor? A minha Bíblia diz, assim como é o povo, é o sacerdote. Oséias 4:9. Você vai se tornar igualzinho o seu pastor. Se o seu pastor é mal pagador, daqui a pouco é um bando de lacraio mal pagador numa comunidade. Se o seu pastor é adulto, vai pipocar adultério, daqui a pouco a maioria da congregação já adulterou. E você vem perguntar para mim se a autoridade espiritual interfere sobre a sua vida financeira? Os sábios judeus, eu estudo muito a cultura judaica, há um ensino em um livro chamado A Ética dos Pais, em hebraico é Pirkei Avot. Lá tem um conselho que diz assim: faça para si um mestre, adquira para si um amigo e julgue toda pessoa favoravelmente. Esse princípio mostra que ninguém deve viver sem direção. A pessoa precisa de mestre, toda pessoa precisa de referência, todos precisam de alguém que o ajude a interpretar a vida com sabedoria. Ninguém é tão sábio que não precisa de líder. Ninguém é tão sábio que não precisa de instrutor. Ninguém sabe tudo que não precisa ser discipulado. Mas fazer para si um mestre também exige ter sabedoria e discernimento. O conselho dos sábios não está dizendo siga qualquer um. Está dizendo escolha alguém cuja sabedoria, cujo temor, cujo equilíbrio, cujo testemunho seja ilibado. Pegue esta pessoa para te orientar e dar conselho. Os mestres não era qualquer pessoa. Um mestre não é quem dá informação. Um mestre é quem dá exemplo do princípio, não o ensino do princípio. Porque tem muita gente ensinando. Mas eles não vivem o que eles ensinam. E você segue essas pessoas. Líderes, profetas, pastores, apóstolos, evangelistas não são pessoas para transmitir informações. São pessoas para dar exemplo para você seguir. Você não segue um pastor porque a igreja dele é grande. Você segue alguém que é modelo de caráter para você, modelo de integridade para você, modelo de fidelidade para você, modelo de marido, modelo de pai, modelo de honestidade. Não, você quer um avalista. Aí você vai para a igreja grande. E o pastor é pilantra. Você foi para a maior igreja do Brasil e o pastor está envolvido no roubo dos velhinhos aposentados. Presta atenção. Um líder é para formar discípulos. Ele ensina pelo princípio da palavra de Deus e dá o exemplo pela sua própria vida. A conduta de um líder, a quem você oferta, a quem você dizima, a quem você primicia, não é pelo nível de conhecimento, é pelo testemunho de conduta. Deus não aprova um homem pelo que ele faz, Deus aprova um homem por quem ele é. Porque está escrito, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Mas ele não vivia como exemplo para o povo. Deus diz, aparta de mim, maldito.
Por isso, no contexto cristão, estar debaixo de uma autoridade espiritual significa estar em um ambiente de formação. O discípulo não recebe apenas sermões e informações, ele recebe cultura, ele recebe mentalidade, ele recebe hábitos, ele recebe a linguagem, ele recebe a visão, ele recebe a direção, ele se torna parecido com o seu pastor, com o seu líder, porque está escrito. Os ensinos dos sábios diz que a convivência eleva a pessoa, enquanto que a convivência com o ímpio prejudica a pessoa. Então, se você convive com alguém que é justo, naturalmente você vai se tornar justo. Mas se você convive com alguém que é ímpio, naturalmente você também vai se tornar um ímpio. Essa ideia aparece muito em muitos lugares nos ensinos da igreja primitiva. O ambiente espiritual molda a alma de um homem. Se você vive numa roda de escarnecedores, você não consegue permanecer santo. Você nem vê a hora que você começa a escarnecer. Se você convive com zombadores, você nem percebe a hora que você começa a ser um zombador. Se você está debaixo da autoridade de um adúltero, você nem percebe a hora que você começa a adulterar. A lógica é simples. Aquilo que você honra, você absorve. Aquilo que você escuta repetidamente, você começa a considerar normal. Aquilo que o seu líder tolera, você começa a tolerar também. Aquilo que o seu líder valoriza, pode se tornar valor para você também. Por isso, estar debaixo de uma autoridade espiritual interfere, não porque o líder controla magicamente a sua vida, mas porque ele exerce influência real sobre a sua consciência, sobre a sua fé, sobre a sua visão e sobre as suas decisões. 1 Coríntios 15:33, Paulo vai dizer: as más conversações corrompem os bons costumes. Se as más conversações corrompem, boas instruções também edificam. Se as más companhias contaminam, bons mestres também fortalecem. Se as palavras erradas deformam, palavra sábia alinha. Por que você vai escolher as más companhias? A autoridade espiritual não substitui responsabilidade pessoal. Preste atenção nisso. Aqui é necessário ter equilíbrio. Estar debaixo de uma autoridade ruim pode prejudicar, mas isso não anula a responsabilidade pessoal minha. Ah, eu errei porque meu líder errou. Seu líder vai pagar e você também. Ninguém pode dizer diante de Deus: eu errei porque o meu líder errou. Ah, eu fiz errado porque meu líder ensinou errado. A responsabilidade é individual. Você sofre a influência, mas não presta conta em conjunto. Você presta conta individual. A liderança será cobrada pela sua influência, mas cada pessoa também será cobrada por suas escolhas. Ezequiel 18 dá esse princípio. Cada alma responde diante de Deus. O filho não será condenado automaticamente pelo pecado do pai. Nem o justo será destruído automaticamente pela injustiça do outro. E isso é essencial. A autoridade espiritual interfere, mas não determina absolutamente. A autoridade espiritual influencia, mas não elimina a liberdade. A autoridade espiritual cobre, mas não substitui a obediência pessoal. A autoridade espiritual ensina, mas não vive a vida no lugar do discípulo. Por isso, a pergunta correta não é apenas quem está sobre mim. A pergunta correta é o que eu estou permitindo que o líder forme na minha alma. Quando a autoridade é fiel, ela traz proteção. Uma autoridade fiel não domina, ela protege. Uma autoridade fiel não aprisiona, ela orienta. Uma autoridade fiel não explora, ela serve. Uma autoridade fiel não exige honra para alimentar o ego.
A autoridade fiel recebe honra porque carrega responsabilidade diante de Deus. Eu sou pastor na mesma igreja há mais de 20 anos. Dos que congregam, dos que já passaram aqui, ninguém serviu mais financeiramente o povo do que eu. Ninguém nessa igreja, nesses últimos 20 anos, ofertou em pessoas mais do que eu. E não tem uma pessoa que passou nessa igreja nos últimos 20 anos que possa se levantar e dizer: eu vi o bispo pedindo uma oferta. Ah, que tem que me honrar. Mas não tem um filho de gente aqui que não é testemunha da minha generosidade. Por quê? Porque como você oferta diz muito quem você é. A minha Bíblia diz em o Evangelho de João 10:11: o bom pastor dá. Pastor é exemplo de generosidade. Pastor é exemplo de serviço. Pastor é exemplo de proteção. Pastor é exemplo de vida. E na área financeira, o pastor deve ser o maior exemplo de fidelidade. 1 Pedro 5 diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram desconfiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Esse texto é uma base das mais fortes da Escritura para avaliar a autoridade espiritual. O líder fiel não pastoreia por ganância. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a igreja que você congrega, o melhor carro é o do seu pastor, eu não estou dizendo que eu não possa ter um carro bom, mas se o melhor carro é o do seu pastor, ele é pilantra. Mas se você congrega numa igreja que o pior carro é o do seu pastor, ele é burro. Se ele é pilantra, vai formar pilantras. Se ele é imbecil, vai formar imbecis. Eu estou te dando um princípio. Não precisa ser regra. Mas preste atenção. Uma igreja que só os líderes ficam ricos e o povo continua pobre, ele é malandro. Mas numa igreja que até o pastor é pobre, ele não conhece a palavra de Deus. O líder não deve pastorear por ganância. O líder que é fiel, ele não domina, ele instrui. O líder que é fiel, ele não exige, ele é modelo. O líder fiel sabe que o rebanho não pertence a ele, pertence a Deus. Na área financeira, isso é decisivo para você escolher o seu pastor. Um líder fiel não usa medo para arrancar dinheiro. Um líder fiel ensina princípios bíblicos de prosperidade, não técnicas de prosperidade. Não campanha de prosperidade. É princípio de prosperidade. Um líder fiel, ele mostra o caminho. Um líder fiel exorta contra a avareza. Um líder fiel, ele mostra que você não pode viver irresponsavelmente na sua vida financeira. Um líder fiel não transforma dízimo, oferta, primícia em instrumento de controle, mas ensina que dízimos, primícias e ofertas são expressões de aliança, são expressões de honra, são expressões de gratidão, e que isso faz parte do governo espiritual. Quando a autoridade é infiel, ela pode contaminar várias áreas da nossa vida. Sim, uma autoridade infiel pode interferir em áreas específicas da vida dos seus liderados. Na Bíblia, líderes infiéis afetaram o povo em várias áreas. Temos vários exemplos. Os sacerdotes corruptos afetaram a adoração.
Os reis idólatras afetaram a nação. Profetas falsos afetaram a consciência espiritual do povo. Pastores negligentes dispersaram as ovelhas. Mestres gananciosos exploraram os simples. E o profeta Jeremias, no capítulo 6, no versículo 14, ele vai denunciar esse povo, dizendo: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Isso é grave. Uma liderança infiel pode fazer a pessoa achar que está curada quando não está. Uma liderança infiel pode fazer a pessoa achar que está obedecendo quando não, quando ela está sendo manipulada. Uma liderança infiel pode fazer a pessoa achar que está prosperando quando na verdade está sendo estimulada a buscar dinheiro sem caráter. Na área financeira, autoridade infiéis pode produzir culpa financeira nas pessoas. A autoridade infiéis pode produzir medo nas pessoas na área da contribuição. Autoridades infiéis podem produzir confusão entre a fé e a responsabilidade. Líderes infiéis podem produzir dependência emocional dos liderados. Autoridades infiéis, líderes infiéis, podem produzir votos, levar pessoas, induzir pessoas a fazerem votos irresponsáveis, sem sabedoria. Quando a liderança é infiel, ela pode levar pessoas a fazerem ofertas sem entendimento, a levar as pessoas a prosperar sem santidade. Líderes infiéis podem levar as pessoas a produzir sacrifício sem justiça. Líderes infiéis podem produzir generosidade sem governo. Mas também existe outro erro: rejeitar toda a autoridade por causa das autoridades infiéis. Isso também é perigoso. Abuso de autoridade não anula o princípio da autoridade. Falso profeta não anula o profeta verdadeiro. Pastor infiel não anula o pastor fiel. Sacerdotes corruptos não anula o princípio do sacerdote santo. A Bíblia manda honrar, mas também manda você ter discernimento. A Escritura não ensina obediência cega. Paulo elogiou os bereanos porque eles examinavam as Escrituras para conferir se os ensinos que eles estavam recebendo era coerente com as Escrituras. Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Tem gente culpando os líderes, mas tem gente também que eu vou falar para você, irmão. Tudo que um pastor fala, tudo que alguém diz aí na internet, só porque ele diz que é pastor, que é profeta, que é mestre, que é apóstolo, você não confere na Escritura e vai fazendo. Ei, Atos 17 significa que o discípulo deve ouvir com humildade, mas também deve examinar com temor. Honra não é cegueira. Submissão não pode ser idolatria, irmão. Você não pode idolatrar o líder. Obediência não é anular a sua própria consciência. Cobertura espiritual não é para aprisionar você emocionalmente. Quando uma autoridade induz você a pecar, quando uma autoridade está manipulando você, quando uma autoridade está explorando você, quando a autoridade está humilhando, dominando a sua mente e está contradizendo o que está escrito, você deve correr imediatamente, sair fora dessa autoridade. Por quê? Porque a autoridade de Deus é muito maior. Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A autoridade espiritual e a vida financeira. O dinheiro revela
quem governa a nossa alma. O dinheiro é uma das áreas onde a autoridade espiritual mais aparece. Porque o dinheiro envolve confiança, o dinheiro envolve medo, o dinheiro envolve desejo, o dinheiro envolve segurança, o dinheiro envolve ego, o dinheiro envolve honra, o dinheiro envolve generosidade, o dinheiro envolve idolatria, o dinheiro envolve fidelidade, o dinheiro envolve honestidade, o dinheiro envolve pontualidade. O dinheiro envolve tudo, irmão. Salomão disse: o dinheiro a tudo responde. E Jesus disse: onde está o teu tesouro? Aí está também o seu coração. Dinheiro não é apenas moeda. Dinheiro é uma expressão do coração. Por isso, uma liderança espiritual sadia precisa ensinar finanças com profundidade bíblica. A Bíblia diz: não roubarás. A Bíblia diz: não explorarás o pobre. A Bíblia diz: não usarás pesos e medidas injustas. A Bíblia diz: não cobrarás juros do teu irmão. A Bíblia diz: não reterás o salário do trabalhador. A Bíblia diz: não colherás tudo para ti, antes deixará parte para o pobre, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. A Bíblia diz: honra ao Senhor com as suas primícias. A Bíblia diz: sustentarás os sacerdotes e os levitas. A Bíblia diz: celebrarás diante de Deus com os teus recursos. Isso mostra que a vida financeira bíblica não é apenas ganhar dinheiro, existem princípios a ser observado. É governar o dinheiro com justiça, governar o dinheiro com generosidade, governar o dinheiro com santidade, governar o dinheiro com responsabilidade. Uma autoridade espiritual fiel deve ensinar o povo a sair das dívidas. Uma autoridade espiritual fiel deve ensinar o povo a trabalhar com diligência. Uma autoridade espiritual fiel deve ensinar o povo a evitar desperdício. Uma autoridade espiritual fiel deve ensinar o povo a honrar os seus compromissos. Uma autoridade espiritual fiel deve ensinar o povo a ofertar com consciência. Uma autoridade espiritual fiel deve ensinar o povo a multiplicar os seus recursos. Uma autoridade espiritual fiel deve ensinar o povo a socorrer o necessitado. Uma autoridade espiritual fiel deve ensinar o povo a não idolatrar as riquezas. Não, mas você segue um líder que só toma seu dinheiro, nunca ensinou você a prosperar. Presta atenção. Um líder espiritual fiel, ele não governa o seu bolso. Ele ensina você a governar o seu coração. Um verdadeiro discipulado financeiro não é aquele que apenas manda você contribuir. É aquele que ensina a pessoa a organizar a sua casa. Um líder que entende sobre a autoridade financeira é aquele que ensina a pessoa a vencer os impulsos. Um ensino verdadeiro sobre finança não é só pedir, me dá. É aquele que ensina a pessoa a não quebrar ciclos e ter controle financeiro. Um líder espiritual que tem autoridade sobre dinheiro é aquele que ensina as pessoas a construir reserva, ter reserva, fonte. Um líder que tem autoridade sobre finanças é aquele que ensina a pessoa a sair das suas dívidas. Ensina a pessoa a honrar as suas alianças. Um líder que tem autoridade financeira sobre as finanças ensina as pessoas a plantar com sabedoria e viver com contentamento. Vai conduzir você aos conselhos da palavra de Deus. Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Um líder espiritual não é para ficar rico na liderança, é para enriquecer o povo. Como é que você segue alguém? Só ele que cresce, você não cresce. Um governo financeiro verdadeiro. A Bíblia não ensina apenas milagre. A Bíblia ensina planejamento. A Bíblia não ensina apenas fé.
A Bíblia manda a gente ser diligente. Um líder espiritual sincero não ensina apenas semeadura, ele ensina você a administração. José no Egito é um dos maiores exemplos bíblicos de governo financeiro. No nosso discipulado, nós começamos esta semana e nós vamos estudar alguns dias sobre a vida de José. José recebeu revelação, mas também criou um sistema de administração. José interpretou sonho, ele era espiritual, mas ele também organizou estoque, reserva. José era espiritual, teve espiritualidade, mas José aplicou gestão administrativa. Isso mostra que o líder fiel precisa formar pessoas capazes de unir fé e administração. Se você tem um líder que só toma o que você tem e não capacita você, esse líder é avarento. Porque um líder fiel vai fazer o povo enriquecer. Não vai ficar rico em cima do povo. Um líder espiritual verdadeiro confronta a idolatria ao dinheiro. Jesus disse: não podeis servir a Deus e as riquezas. A maioria dos pastores que recebem oferta, que cobram votos, que recebem dízimo, não sabe reprimir, não sabe repreender, não tem autoridade sobre o mamon. E o problema nunca foi possuir recursos. O problema é ser possuído pelos recursos. O problema não é ter dinheiro, o problema é você ser possuído por dinheiro. Riqueza é para quem tem responsabilidade. O pensamento dos pais da igreja, dos sábios, eles entendem que o dinheiro pode ser instrumento para a justiça. O dinheiro é para sustento da família. O dinheiro é para honrar a Deus. O dinheiro é para fazer reparação social. Mas também, quando não tem instrução, o dinheiro pode produzir só arrogância. O dinheiro pode produzir só opressão. E se você é um cristão que não tem governo sobre o dinheiro, rapidamente o dinheiro faz você se esquecer de Deus. Deuteronômio 8, ele vai nos alertar. Guarda-te para que não te esqueça do Senhor teu Deus. E diga no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essa riqueza. Antes te lembrarás que é o Senhor quem te dá poder para adquirir riqueza. E riqueza é visão, administração e fidelidade. A autoridade espiritual, fiel, lembra sempre o povo, exorta o povo que prosperidade sem lembrar de Deus vira soberba. Por isso, dízimos, primícias, ofertas, os votos, é para você não se esquecer de Deus. Não é porque Deus precisa do seu dinheiro. Riqueza sem justiça vira opressão. Sucesso financeiro sem uma aliança fiel com Deus vira idolatria. E a igreja está cheia de idólatras, de gente que tem dinheiro, mas não é fiel nos seus dízimos. Tem dinheiro, mas não primicia. Tem dinheiro, mas não oferta. Tem dinheiro, mas não cumpre os seus votos. Quando a autoridade é infiel, ela pode criar dependência do povo. O povo passa a ser dependente de um líder. Mas quando a autoridade produz fidelidade, ela vai produzir um povo com maturidade. Um sinal de autoridade doente é quando o líder precisa manter pessoas dependentes dele para se sentir poderoso. Mas um líder que tem um padrão bíblico, ele forma filhos maduros. Moisés preparou Josué. Elias lançou o manto sobre Eliseu. Jesus formou seus discípulos. Paulo teve Timóteo. Barnabé levantou Paulo.
Mas se você está debaixo de uma autoridade que você nunca amadurece, que você não cresce, você precisa pensar. O alvo da autoridade espiritual não é formar pessoas dependentes, é para formar pessoas autodependentes de Deus, para ser autossuficiente. Mas isso você não fará sem fidelidade. Um líder deve formar pessoas que aprendem a governo, disciplina, mordomia cristã e fazer tudo isso com sabedoria. Como eu posso discernir uma autoridade espiritual saudável? Presta atenção neste conselho. A autoridade espiritual interfere nas nossas vidas? Eu já mostrei que sim. E como eu posso discernir se a autoridade que eu estou submisso é saudável? Uma autoridade espiritual saudável possui alguns sinais. Presta atenção. Uma autoridade espiritual saudável, ela se submete à palavra de Deus. Se você tem um líder que tem alguma parte da escritura que ele não se submete, que ele diz que não tem mais serventia, que isso não vale mais, que isso Jesus mudou, que isso anulou, que isso era de Moisés, ele não é um líder saudável. Por quê? Porque ele não se submete à palavra de Deus. Uma autoridade espiritual saudável, ela não se coloca acima da correção. Uma autoridade espiritual saudável, ela não manipula o povo pelo medo. Uma autoridade espiritual saudável, ela não usa dinheiro como instrumento de domínio. Uma autoridade espiritual saudável, ela presta conta do que ela faz. Ela honra a sua família. Como é que você quer que um líder seja espiritualmente saudável se ele desonrou a própria família? Desonrou a própria esposa, o próprio marido, desonrou os próprios filhos, desonrou os pais. E você quer esse líder como seu líder espiritual e quer ser abençoado. Uma autoridade espiritual saudável, ela não explora a fragilidade das pessoas. Um líder saudável, ele ensina com fundamentos na palavra, não no achismo, não na filosofia, não nas técnicas. Uma autoridade espiritual saudável, ela pratica o que ela ensina. Como é que você quer ser abençoado quando um líder ensina e nem ele pratica o que ele ensina? Como é que você vai ser abençoado entregando dízimo para um pastor que não dizima? Como é que você vai ser abençoado numa igreja que recebe dízimo, mas esta igreja não dizima? Como é que você vai ser abençoado dando primícia para um pastor que não acredita em primícia e que não primicia? Uma autoridade espiritual saudável, ela conduz as pessoas a Deus e não a si mesma. Ela corrige com amor, não com humilhação. Ela promove a maturidade do povo, não a dependência do povo. Um líder saudável, ele ama a justiça. Ele é exemplo de misericórdia. E ele é símbolo da congregação em verdade, fidelidade, santidade. Esse é um líder espiritual saudável. Por isso que eu não acredito na igreja da internet, na igreja online. Porque na igreja online não há como você conferir os frutos. Como é que você oferta para alguém que você não conhece o fruto? Como é que você dizima para alguém que você não conhece o fruto? Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Como é que eu sou pastor de quem eu não conheço os frutos? E como é que eu sou pastoreado
porque eu não conheço os frutos. Como é que você dá oferta para alguém se você não sabe se ele está na igreja hoje, na manhã, em qual igreja que ele está, se ele está com a liderança hoje, qual é a liderança que ele está amanhã? A internet, ela serve para ensinar, ela serve para exortar, ela serve para confrontar, ela serve para corrigir, mas ela não serve para pastorear. Ah, não, pastor, a igreja online funciona. Por que que você não faz uma cirurgia cardíaca com um médico que estudou online? Por que que você não faz pediatria com um médico que fez pediatria online? Por que que você não vai num neurologista que aprendeu neurologia online? Por que que você não vai num oftalmologista que estudou online? Porque tem coisas, irmão, que só vai ter maturidade se tiver relacionamento. E online não tem relacionamento. Ele não diz onde estiver 2 ou 3 gigabytes, 2 ou 3 megabytes. Não, ele diz onde tiver 2 ou 3 reunidos. E online não reúne. Porque aqui eu vejo a sua cara, você vê a minha, mas você não conhece os nossos frutos. Porque daqui a pouco eu desligo isso aqui e você não sabe o que eu estou fazendo por trás dessas câmeras. Não concordo com igreja online. Não existe igreja online. Isso é coisa do anticristo. Igreja é relacionamento. Igreja é prestação de conta. Igreja é olho no olho. É dia a dia. É fruto. Como eu posso discernir uma autoridade espiritual perigosa? Uma autoridade espiritual perigosa também possui alguns sinais. Um líder perigoso exige obediência absoluta sem prestação de conta. Um líder perigoso, espiritualmente, usa revelações para controlar a decisão das pessoas. Irmão, eu estou indignado com os interpretadores de sonho, um espírito de adivinhação. O que tem de gente interpretando sonho, usando a IA. A maioria dos pastores pregam sermões no Ctrl-C, Ctrl-V. Pega o cru e entrega frio. Uma autoridade espiritual se torna perigoso quando ela mistura o dinheiro com a ameaça espiritual. Quando ela não aceita ser questionada sobre honestidade. Um líder espiritual se torna perigoso quando ele trata discordância como rebelião. Um líder espiritual perigoso isola as pessoas das outras referências. Você não pode ouvir fulano, você não pode ouvir Beltrano, você não pode ir lá, você não pode ir aqui. Um líder espiritual perigoso expõe publicamente para humilhar. Usa o altar para autopromoção. Promete prosperidade sem ensinar responsabilidade. Isso é um líder perigoso, irmão. Isso é um líder maldito. Eu já vi líderes dizendo para você deixar de pagar sua energia para fazer um voto. Que valor tem você ir para o altar oferecer a sua oferta se o teu irmão tem contra ti a dívida? Isso é um líder espiritual maldito, perigoso. Um líder espiritual perigoso é aqueles que não demonstra temor quando está administrando recursos. Diz que tem fé, mas está com o nome no SPC. Vive acima do povo, mas não serve o povo. Esse tipo de liderança pode afetar profundamente a vida emocional da igreja, afetar a vida espiritual da igreja, afetar a vida financeira da igreja, dos seus liderados. A Bíblia tem o princípio da honra, o princípio da autoridade.
Mas adoração, submissão é a Deus. A Bíblia manda honrar pai, a Bíblia manda honrar os anciãos, a Bíblia manda honrar os líderes, a Bíblia manda honrar os pastores, a Bíblia manda honrar as autoridades. Mas da forma que está sendo posta hoje, os líderes estão recebendo adoração. Irmão, hoje eu vi o líder da maior ministério do Brasil, Assembleia de Deus, de Madureira. Os liderados estão beijando a mão dele. Há poucos dias eu vi, num programa do Chapéu, as pessoas beijando o pé da bispa. Aonde nós chegamos? Quando a honra vira idolatria, a alma perde o discernimento. Nenhum pastor é Cristo. Nenhum profeta é dono da sua consciência. Nenhum líder é mediador absoluto entre você e Deus. Nenhuma cobertura espiritual substitui o senhorio de Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O limite da imitação é Cristo. Seguimos líderes enquanto eles seguem o caminho do Senhor. Quando eles se tornam o Senhor, eles destroem a igreja. Quem cobre você também influencia você. Está debaixo de uma autoridade espiritual, ela interfere na sua vida. Quando você está debaixo de uma autoridade, ele interfere porque a autoridade ensina. Uma autoridade interfere na sua vida porque o exemplo forma os liderados. Uma autoridade espiritual interfere porque as palavras semeiam ações. Uma autoridade espiritual interfere porque o ambiente molda. Uma autoridade espiritual interfere porque honra abre o coração para receber influência. Estar debaixo de uma autoridade espiritual vai interferir na sua vida, porque liderança pode proteger, como ela pode ferir. Estar debaixo de uma autoridade espiritual interfere na minha vida e na sua. Por quê? Finanças são profundamente espirituais. E quando se trata do dinheiro, literalmente, se trata de um governo interior. Mas a interferência não é mágica. E a interferência de um líder sobre a minha vida e a sua não é absoluta. É espiritual, é uma influência moral, é uma influência pedagógica, é uma influência emocional, é uma influência prática. Por isso, você e eu precisamos buscar autoridade, mas buscar autoridades fiéis. Honrar líderes, sim, mas não idolatrar os homens, irmão. Submeter a uma espiritualidade, a uma direção espiritual de alguém, sim, mas examine tudo que ela ensina pela palavra. Devo receber o ensino de alguém? Sim, mas eu também preciso amadurecer, irmão. Vou ficar a vida inteira dependendo. Eu devo contribuir? Sim. Mas você tem que governar a sua casa, não é a autoridade que governa a sua casa. Eu devo servir a autoridade? Sim. Mas você não pode deixar ser manipulado. A Bíblia diz que quem caminha com o sábio se torna sábio. Mas se você escolhe caminhar com alguém que é tolo, ganancioso, avarento, manipulador, sabe aonde você vai chegar? Preste atenção. Eu trouxe esse ensino aqui porque alguém me perguntou: bispo, a autoridade espiritual interfere na nossa vida? Só que a pessoa, não sei se fez por bem ou por mal, queria que eu desse uma resposta
acerca do fulano ou do Beltrano. Eu disse: não, eu vou trazer um ensino, você decide quem é o seu líder, quem é que governa sobre a sua vida, a quem você presta conta. E eu queria terminar convidando você a fazer uma declaração espiritual para que o Senhor possa nos dar graça. A mim é você. Senhor, dá-nos discernimento para reconhecer autoridades fiéis e maduras. Senhor, dá-nos discernimento para rejeitar toda manipulação. Senhor, nos ensina a honrar, mas sem idolatrar. Senhor, nos ensina a obedecer sem perder a consciência. Senhor, nos ensina a servir, mas não aceitar ser explorado. Senhor, nos ensina a estar debaixo de uma cobertura espiritual, mas uma cobertura verdadeira. Que a minha vida, que a minha casa, que a minha fé, que as minhas finanças sejam governadas pela tua palavra, pelo temor do Senhor, pela sabedoria da tua palavra, pela verdade de Cristo, pela direção do Espírito Santo. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre o nosso entendimento. Não permita que nós sejamos manipulados, dominados, governados por pessoas gananciosas, avarentas, infiéis. É o que eu te peço hoje, Pai, em nome de Jesus. A todos que estão aqui conosco, nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou responder perguntas. Deus abençoe e até a próxima.